Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Padre Osvaldo, que ele me convidou para fazer parte hoje dessa celebração bonita, dominical, Dia da Religiosa. E eu queria, assim, para início da minha conversa, eu gostaria de ter uma menina aqui de 9 anos. Tem 8, 9 anos? Tem alguém aqui? Vem. Vem cá. 9, 10 anos. Vem cá. Uma jovem de 13 anos ou 18. Tem alguma jovem de 13, 18? Vem cá. Eu não vou dar castigo não, viu? Quantos aninhos você tem? 14. E 18 tem alguém? De 18 anos? Mas tá. Então, hoje, sendo o dia da vida, consagração da vida religiosa, nós tivemos a semana passada a vida familiar. Se eu sou religiosa hoje é porque eu tive meu pai e minha mãe, família, né? Tá. Por que eu chamei essas meninas? Eu com 9 anos, eu vou falar só bem rapidinho a minha caminhada como consagração religiosa. Eu com 9 anos, eu fiz a minha primeira Eucaristia, lá no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Flores da Cunha. E quem deu o catecismo para nós, naquela época, era aquelas 200 perguntas e respostas que a gente tinha que saber tudo de cor. Era uma irmã das irmãs de São José. Eu gostei tanto do jeito dela, tinha aquele hábito grande, preto, né? E daí eu gostei da atitude dela, como ela preparou nós. Éramos mais de 300 crianças, porque eram as comunidades rurais também. Daí eu cheguei em casa, eu falei para o meu pai e minha mãe, nós somos em 10 irmãos. Falei para o meu pai e minha mãe, eu gostaria de ser como aquela irmã, a irmã Margarida, aquela... Daí meu pai logo, não, você é muito pequena ainda. Disse, massa pequenina, eles falavam só em dialeto, só em italiano, né? Nós somos descendentes de italiano. Tá, fiquei assim, a minha mãe também falou, não, você é muito pequena, tem que crescer, não sei o que lá. Era do tamanho delas, né? Por isso que... Então, desde a primeira Eucaristia, eu tive o chamado. Alguma coisa dentro de mim mexeu para ser religiosa, para ser freira, que eu nem sabia o que era o que era ser freira. Tá? Daí, aos 12 anos, de novo, pai, eu gostaria de ir. Tanto o pai e a mãe, não. Você é muito pequena. Naquela época podia entrar no seminário com 10, 12 anos, né, Padre Osvaldo? Eles ainda, não, você é muito pequena, vai estudando, vai, né? Tá, eu fiquei guardando aquilo, rezava, tudo. Quando chegou aos 14 anos, 13 para 14 anos, eu acho que era a mesma altura dela, você cresceu mais, viu? Você não podia passar de mim. Daí eu falei, mas pai, mãe, será que eu não posso mesmo? Vocês não me deixam? Tá? Éramos em 10, podia ter dito, sim, vai, temos os outros. Daí ele falou, mas nós vamos acompanhar você. Daí começaram a comprar enxoval, tudo, né? E me acompanharam até o convento, lá em São Marcos Farroupilha. E mesmo, né, no momento, eu nunca esqueço. E isso foi em 1959. Eu tinha 13 para 14 anos, né? Eles falaram para mim, tanto o pai como a mãe, você, Tere, porque o meu nome é Zelinda Terezinha, então em casa todo mundo me chama de Tere. Falou, você, Tere, se você não gostar, não fique sofrendo, volte para casa. Daí a mãe também. Daí eu falei, não, eu estou firme, eu estou, né? E graças a Deus. E aos 18 anos, não tem nenhuma menina aqui de 18 anos? Aos 18 anos eu já era freira. Eu já
Aos 18 anos já recebi o crucifixo, né? Foi 3 anos de juvenistas, 1 ano de postulante e 2 anos de noviciado. Aos 18 anos eu já me consagrei, recebi os primeiros votos. Até eu lembro, isso foi em 1965, que o ano que vem eu vou fazer 60 anos de vida religiosa. Sou jovem, né? 60 anos. Daí eu lembro que eu falei para a superiora, era uma superiora italiana naquela época, né? Assim, bastante rígida. Eu falei, por que a gente tem que renovar todo ano os votos para poder receber? A gente não pode fazer de uma vez para sempre. Ele falou, não, as normas, minha filha, as normas é assim. Então, cada ano a gente renovava, né? Então, só para vocês saberem como é que acontece o início da vocação religiosa e também a vocação sacerdotal, que nós comemoramos no primeiro domingo de agosto, né? Cada um de nós tem um chamado. Cada uma de nós tem um chamado. Eu tive no dia da primeira Eucaristia, tive a permissão dos pais com 14 anos, e daí eu realizei minha caminhada. Aos 18 anos, eu fiz os primeiros votos. Eu digo a verdade, quem ouve a palavra, aliás, o chamado de Deus, se ele escuta bem, se ele assume aquele chamado e reconhece que é uma coisa boa para a gente, porque você sabe que hoje em dia o que acontece com os jovens, né? Infelizmente. Quando a gente percebe, pela minha vida mesmo, quando a gente percebe que esse chamado é de Deus, e eu fico convencida de que a minha resposta, eu posso ajudar o outro, a coisa vai para frente. Não é que eu como religiosa não tive problemas, tive bastante dificuldade. Assim como um casal tem, filhos com os pais têm, pais com os filhos têm. Nós também, como religiosa, temos os desafios, né? Mas sempre colocando Deus na frente, Deus na nossa vida, a gente supera, né? Então, como caminhada, como eu falei antes, 60 anos de vida religiosa, eu não me arrependo. Se eu tivesse que começar hoje, eu ia começar de novo, viu? E talvez um pouquinho mais perfeito, né? Um pouquinho mais perfeito. Mas eu começaria de novo, faria minha primeira Eucaristia, ia sentir o chamado, né? Então, escutar a voz de Deus dentro da gente e perceber que Ele está querendo alguma coisa de nós, vamos atender esse chamado. Tem a vocação pelo batismo, todos nós somos chamados a uma vocação, que é a fé, né? Então, tem um chamado para a família, tem um chamado para religiosas, para religioso, até para ficar solteiros é um chamado também. Se uma pessoa decide ficar solteira, né, trabalhando, tranquilo, é uma vocação também, né? Então, eu diria assim, que a vida religiosa, como eu falei no começo, eu não me arrependeria, nunca me arrependi e sempre fui para frente. Trabalhei, vocês poderão perguntar, mas a senhora trabalhou em quê? Na época a gente poderia ter 2 opções, a escola ou o hospital, porque a gente tinha hospital também. Mas eu, como enfermeira, só eu vendo um pouquinho de sangue desmaiava, né? Eu via alguém machucado, né? Então, o meu objetivo, o meu perfil mais era a educação, a escola. Por quê? Porque eu queria estar junto com o povo, junto com as famílias, junto com os jovens, junto com as crianças. Eu digo a verdade, que quem me sustentou a vida religiosa é essa participação direta com o povo, né?
Daí trabalhei na escola e no finais de semana ia nas capelas rurais, né? Daí em vários, trabalhei 12 anos em Ibaiti, nos anos 70. Depois fui em Minas Gerais, também na escola e na evangelização junto com a paróquia. 12 anos eu fui chamada para participar do Conselho Geral da Congregação. Morei em Roma, na Itália, conheço a Itália do norte ao sul. Inclusive, eu me sinto honrada que São Francisco de Assis também é meu protetor. Eu conheço Assis, conheço Averno, onde ele recebeu as estigmas, até fiz retiro lá. Foi uma experiência maravilhosa. Então, fiquei por 6 anos, depois fui renovada, mais 6, né? Trabalhando em Calábria, na Toscana, Gênova, que é a nossa fundação, onde nasceu a nossa congregação. Ontem, nós tivemos um evento à noite, um show cultural, e com teatro, com música, comemorando os 430 anos de congregação nossa, fundada por uma viúva lá em Gênova. Daí, depois de 12 anos na Itália, no primeiro mundo, que foi difícil para eu me acostumar, porque uma realidade, eu estava trabalhando na missão em Minas Gerais, num bairro chamado Bairro dos Plásticos, que era tudo casas de barro e cobertas de plástico preto, era chamado Bairro dos Plásticos. E foi difícil até aceitar quando fui convidada a participar do Conselho Geral. Mas depois, com muito custo, eu falei, se eu não gostar, eu volto. Mas daí pedi para trabalhar em Calábria, no sul da Itália, um pouquinho mais pobre, né? Que eu sempre gostei assim de estar junto com o povo. Daí, depois de 12 anos nessa cultura diferente, italiana, me mandaram, sabe onde? Num outro mundo, na Amazônia. Em 2002, falou, irmã Zelinda, olha, nós temos uma missão lá na Amazônia, Novo Progresso, que a cidade vizinha era a 400 quilômetros. Daí você gostaria... Nossa, eu falei, vou, nem que seja com uma perna só, mas vou. Né? Fiquei 7 anos. Gente, que missão bonita. Missão linda, viu? Missão linda por quê? Porque ali estava junto com o pessoal, na aldeia de índios, garimpeiros, na comunidades de assentamento, né? Foi uma realidade marcante, talvez a mais marcada na minha vida religiosa, porque o povo esperava. Era uma paróquia que tinha 46 comunidades e nós tínhamos comunidade a 300 quilômetros. A 300. Até esse anelzinho ganhei de lá. Vejam bem, tudo estrada de chão. A gente ia com a Toyota, encalhava, ficava 2 dias, às vezes sem comer, sem beber, não passava recursos, porque era só motoqueiros, né? E ficava lá atolados. À noite, às vezes a onça girando em torno do nosso carro, da nossa Toyota, viu? Então, mas era uma missão bonita porque o povo esperava. Às vezes eles mandavam uma motoqueiro buscar nós, né? E o povo esperava. Se nós não chegávamos, que a gente visitava essas comunidades uma vez por mês, se nós não chegávamos lá, eles vinham ao encontro. Ou se não podia, porque não sabiam em que ponto a gente estava atolado, né? Eles iam para casa, o dia seguinte estavam lá esperando a gente. Eram sedentos. Tinha gente que fazia 20, 30 quilômetros para poder participar, né? Então foi uma missão assim bastante marcante. Quando eu fui na aldeia de índios, eles experimentavam se a minha carne era igual a deles ou se a minha carne era boa. Por quê? Porque era no início da civilização, né? Mas foi uma missão muito bonita. Depois trabalhei 3 anos em Recife, né? Ali na Amazônia, só para vocês verem como é que é.
Nós temos o privilégio, aqui temos uma paróquia, temos o padre que celebra todo domingo. Vocês acreditam que nós abrimos a missão lá na Amazônia, no Pará, em 1994, né? Até lá, essas comunidades de garimpo, de assentamento, principalmente os garimpos, vocês imaginem quando que eles tinham missa. Uma vez por ano. E o bispo ia de aviãozinho. Uma vez por ano eles tinham missa. Nós, só para vocês terem uma ideia, se nós não sentimos esse grande amor, a participação da missa, imaginem ele, o desejo, o que eles... Eu lembro, nós fomos num garimpo a 27 quilômetros para dentro da floresta, fomos em moto, desviando as árvores, né? Porque tinha os brejinhos também. Chegamos lá, a mulher falou assim: o senhor é entregador de frango? Para o padre, que ele tinha a caixinha. Eu falei: não, ele é padre, eu sou freira. E tinha o motoqueiro, que fomos em moto, né? Ela se ajoelhou, falou: faz 27 anos que nós estamos desejando um padre aqui, é o primeiro que está chegando. Eu peço desculpa, vejam bem, só para vocês terem uma ideia. Se ajoelhou no campo que ela estava capinando, ela falou: eu peço perdão a Deus e a vocês, porque nós, quando católicos, quando nós sentíamos vontade, saudades de ouvir a palavra de Deus, a gente ia na igreja evangélica que tinha o pastor. Veja, 27 anos sem a igreja católica lá. A ansiedade, e ainda eles permaneceram católicos, a fé. Então, se não tem uma fé convicta dentro delas, dentro da pessoa, não vai. Então, vejam bem, como vida religiosa, depois do Pará, né, fiquei 7 anos lá, né? Andava de aviãozinho, monomotor, dos garimpeiros, moto. Então, de uma comunidade a outra, 40, 50 quilômetros, era de moto. Que de vez em quando, o motoqueiro tinha que parar, tirar o barro das rodas, porque a moto não ia para frente. Era aquela moto de 250, né? Para ver. Então, a missão é assim. A missão é bonita. A gente se encanta, né? Assim como uma família que se engaja, participa da paróquia, da liturgia da paróquia, se encanta. Tem que se apaixonar por aquilo que a gente faz. Então, depois das 7 anos da Amazônia, eu estive 3 anos em Pernambuco. Aí também foi uma missão muito bonita, porque nós tínhamos uma associação de crianças fundada por um padre italiano, que ele veio da Itália, leigo, daí ele começou a ação. Nós tínhamos mais de 500 crianças, de 2 aninhos até 16. De 2 a 6 anos, ficava o dia inteiro ali na associação, comia, era estudo infantil, né? Mas eles comiam lá porque em casa eles não tinham, era favela, né? Os meninos de 7 anos a 12, a 16 iam na escola, e depois outro período ficava ali, vinham almoçar e ficava à tarde ou de manhã, quem estudasse de tarde. E a gente tínhamos 50 e tantos funcionários, a gente acompanhava eles para tirar eles da rua, né? Então aí também foi uma missão maravilhosa, viu? De se encantar, viu? De se encantar. Então, vejam bem, depois daí voltando, a congregação me chamou, ali em Pernambuco, eu tive abrindo a porta da igreja, caí, feri minha perna, tenho 12 pinos, 11, mas tudo isso. Agora estou destinada a Ibaiti, desde 2019, né?
Ali também a gente está fazendo um trabalho bastante importante sobre a pastoral da criança diocesana, né? E a parte da evangelização, visitando as famílias, os doentes, os idosos. Tem outra irmã que trabalha comigo. O trabalho dela é visitar os idosos, os doentes, levando a comunhão, um trabalho belíssimo, né? E a gente está fazendo essa parte da evangelização. Eu estava dizendo no começo que nós precisamos ouvir o chamado, o que Deus quer de nós, viu? O que Deus quer de nós. Pelo batismo recebemos um chamado e depois esse chamado vai desenvolver. No início do evangelho de hoje, o que diz? Que o padre Oswaldo falou, né? Maria esteve visitando Isabel. Olha que serviço. Olha que serviço. Ela recebeu o anúncio do anjo que ela iria ser a mãe de Jesus, do Salvador, do Messias. E de repente o anjo diz: olha, a tua prima Isabel também está grávida há 6 meses. Que seria a mãe de João Batista. O que Nossa Senhora fez? Um dos primeiros atos, visitar a prima gestante. Qual é o movimento, qual é a pastoral que vai de encontro dessa atitude de hoje de Maria com Isabel? Qual é a pastoral? Você sabe me dizer? Pastoral da família, né? Pastoral da criança. Aqui teve, né, Padre Oswaldo, pastoral da criança, né? Tinha antigamente, né? Vocês gostariam de fazer esse papel? Olha que bonito, Maria visitando a sua prima Isabel gestante, levando conforto, acompanhando, prestando serviço. É o trabalho direto da pastoral da criança, evangelizar a serviço da vida. Eu tenho certeza que aqui na paróquia de São Francisco de Assis, de Jundiaí, nós poderíamos reativar, né, Padre Oswaldo? Se tiver o quê? Quem? Voluntários. Voluntário. É um serviço maravilhoso. Assim como é um serviço maravilhoso a pastoral do canto, da liturgia, pastoral da juventude, pastoral da catequese, pastoral familiar, pastoral da criança, é a serviço da vida também. Vão pensando dentro do coraçãozinho de vocês, para ver se a pastoral da criança pode ser reativada aqui na paróquia de vocês, né? É muito interessante, muito aquela visita, né, com as famílias, aquele encontro com as famílias uma vez por mês. É um serviço maravilhoso, né? Vocês vão pensando só que precisamos de líderes, precisamos de voluntários, né? Daí vocês conversam com o padre, se ofereçam, né? É uma missão muito bonita, assim como as outras pastorais, a pastoral dos coroinhas, né? Vocês estão gostando de ser coroinhas? É isso aí. Olha aqui o exemplo. A gente faz bem a coisa quando a gente gosta. E elas fazem bonitinho? Fazem, né? Por quê? Elas falaram que gostam, né? Você está participando do canto? Você gosta? Olha aqui. Então a coisa vai para frente quando a gente gosta. Eu também, como religiosa, eu assumi desde o início, me apaixonei por essa missão e nunca quis trocar por nada. Por quê? Porque quando a gente luta, escolhe um ideal, a gente luta por ele e chega, enfrenta dificuldades, enfrenta desafios, né? Mas vai para frente, gostando, se apaixonando pela coisa que eu estou fazendo.
Deus está presente. Eu digo a verdade, eu como religiosa, 60 anos de vida religiosa, de consagração religiosa, eu não me arrependo. Eu estou feliz. Feliz mesmo, né? Por quê? Porque eu sei que eu estou servindo alguém que me criou, alguém que me criou com amor e quer a felicidade e a salvação da gente. Deus Trindade. Quando a gente faz as coisas por Deus, a gente consegue fazer certinho. Tá? Então, por essa oportunidade que o Padre Osvaldo me convidou, não sei se eu prolonguei demais, né? Acho que eu prolonguei. Mas eu agradeço também essa oportunidade e eu só diria uma mensagem para vocês. Assim, partindo da nossa congregação, nós comemoramos também esse ano jubilar. Depois no final a gente pode entregar um panfleto para vocês. 430 anos de congregação. E como é que existe até hoje? Em 1594. Por que existe até hoje? Por quê? Porque sempre, durante toda essa caminhada, esses 430 anos, a congregação teve irmãs que trabalhou, que viveu, que levou em frente o carisma da nossa fundadora Medeia Camila, né? E até hoje, eu digo assim, é uma chama ardente, acesa, que a gente está, e quem sabe quantos séculos, de acordo com a vontade de Deus, ainda a nossa congregação vai para frente. Então é uma caminhada firme, né? Seguida não só de uma pessoa, mas de várias, vai levando para frente, assim como a família. Tem a criança, tem os pais, os avós, bisavós, tataravós, de geração em geração. Então, como mensagem, eu diria isso. Quando nós fomos batizados, nós tivemos o dom da fé, tivemos um chamado. Todos nós batizados temos um chamado. Vejam bem, analise, avalie, sintam a necessidade de estar assim de vez em quando, ou todo dia, à escuta da palavra de Deus, pensar, refletir o que Deus quer de mim, o que eu fiz de bem até hoje, o que eu posso mudar, o que eu posso modificar. Isso é muito bonito. Então vocês vão ouvir a palavra, ler a palavra de Deus, mesmo a palavra de Deus de hoje, muito linda, muito profunda, e vão refletindo. Vão refletindo. O que Deus quer de mim a partir de hoje? É uma mensagem muito forte. Como pais de família, como filhos, como vocacionados. Tem algum rapazinho, tem alguém que é seminarista aqui de Jundiaí? Ou algum padre? Quem sabe amanhã depois vai ter alguém que diz: pai, eu quero entrar no seminário. Daí o pai diz: não, você é muito pequeno, ainda tem que crescer, né? Quem sabe amanhã depois vai ter alguém que vai ser a continuação da igreja no serviço, no ministério da igreja. Então sejamos firmes no nosso chamado, no chamado batismal, no chamado vocacional, como família, como religiosa, como catequistas, os chamados da paróquia, né? As várias pastorais da paróquia. Nunca digam assim: eu não sei fazer. Nunca. Porque Deus chama e Deus capacita. Ele forma, Ele ajuda, Ele ilumina, Ele conduz. Só precisa a boa vontade da gente. O resto Ele faz, né? Tá, então, que Deus abençoe vocês. Com muito carinho, a gente agradece a oração também que vocês vão rezar pela gente, tá? A partir de hoje somos conhecidos, somos amigos, tá bom? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe.